Seguindo com o nosso vitrine, vamos falar sobre medicamentos. Olha só, os medicamentos, eles desempenham um papel crucial no sucesso de muitos tratamentos médicos. É essencial, porém, entender que a utilização incorreta desses fármacos pode, além de comprometer a eficácia do seu tratamento, colocar em risco a sua saúde. Por outro lado, o uso prolongado também de muitos medicamentos traz o quê? Algumas sensações, efeitos colaterais não muito agradáveis, como dor no estômago, azia e por aí vai. Para a gente conversar mais sobre o assunto, hoje estou recebendo a super biomédica Lorena Neres Barbosa. Boa tarde, Lorenza. Prazer te receber aqui no Vitrine Revista. Seja bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Para nós é muito importante falar sobre automedicação, uso racional de medicamentos, porque é uma informação muito importante para a comunidade, porque isso faz parte do dia a dia das pessoas, né, as medicações. Então, acho isso bastante válido. Isso aí, então a gente já começa aqui, ó. Os medicamentos, eles estão aí para ajudar, né, gente? Mas é preciso o quê? Se atentar para esse uso correto que você falava aí para nós. Exatamente. Então, assim, Patrícia, a gente sabe que os medicamentos eles são ideais e são os aliados para o tratamento e para a cura de diversas doenças. Porém, nós temos situações onde esse uso é irracional ou essa automedicação, ela acaba que traz prejuízo para a saúde do indivíduo. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que vai ajudar, mas acaba piorando uma outra situação. Então, é nesse sentido que traz esse alerta da automedicação. Com certeza. Aí nós temos o quê? Muitas vezes os pacientes que ele vê melhora, né, no quadro clínico antes de terminar o ciclo ali do medicamento e para de tomar o remédio prescrito. O que isso pode acarretar, Lorena? Patrícia, na verdade, assim, a interrupção, tudo que foge das orientações médicas, da prescrição médica, tudo isso pode levar a um prejuízo. Então, até a interrupção do tratamento, quando a gente tem ali uma dosagem correta, que o paciente tem que tomar naquele horário correto, tudo isso tem que ser seguido muito à risca, porque senão a gente corre o risco de ter uma ineficiência do tratamento, né? E nesse sentido, de quando a gente tem essa interrupção, o clássico, e um dos exemplos mais comuns que nós temos, é a própria resistência aos antimicrobianos, né? Por exemplo, quando tem ali uma prescrição de um antimicrobiano por tantos dias e se sentindo melhor, o paciente para de tomar medicação. Então, isso faz com que, provavelmente, aquela bactéria ainda não tenha morrido e ela vá criando uma resistência a esse medicamento. Posteriormente, em uma outra infecção, provavelmente aquele medicamento não vai funcionar mais. Então, acaba que isso é ruim nesse sentido, porque além de ter os efeitos colaterais, efeitos indesejáveis, a gente corre o risco depois de perder a ação terapêutica desse medicamento futuramente, se caso for necessário novamente. E se você já tocou num ponto aí que o pessoal reclama e fala bastante, que são os efeitos colaterais. Quem nunca, né, ouviu alguém falar, não tomo mais tal remédio porque dá muito efeito colateral. O tal remédio dá azia, não vou tomar porque senão tem que tomar um pra azia depois, né? Não é assim? Muitas pessoas falam. Todos os medicamentos, eles têm esses efeitos colaterais ou podem ter os efeitos colaterais, Lorena? Patrícia, os medicamentos, eles todos apresentam efeitos colaterais. Só que esses efeitos colaterais, eles têm causas. Então, nós temos desde um efeito colateral, que ele é causado pela dosagem. Vamos supor que eu tenho um aumento da dosagem. Isso vai me trazer um efeito colateral. Eu posso ter um efeito colateral no sentido de interações. Então, principalmente o paciente que utiliza-se de várias medicações, onde uma vai interagindo com a outra. Então, isso também leva a efeitos colaterais. Ou ainda, pacientes que têm uma certa sensibilidade a um composto daquele medicamento. E isso também pode levar a alergias e efeitos colaterais. Então, quando a gente fala de efeito colateral, nós estamos falando de um efeito que é indesejável numa dose terapêutica daquele medicamento, mas que pode ter várias causas. E que os medicamentos, todos eles são passíveis de ter todos esses efeitos adversos. E quais são os principais efeitos adversos? Quais são os principais efeitos colaterais? O que nós temos de mais comum e que é, de fato, relatado pela população são as dores de cabeça, náusea, dor de estômago, constipação, diarreia. Tem alguns que causam dermatites, lesões de pele. Então, geralmente, esses são os efeitos que são mais relatados. Porém, nós temos que levar em consideração a classe daquela medicação. E aí nós temos medicamentos que apresentam
apresenta uma toxicidade maior e que pode, por exemplo, influenciar nos níveis dos lipídios do organismo, a pessoa ganha massa, ganha gordura, né? A pessoa pode aumentar os níveis de glicose. Então, tudo isso depende muito aí também de quem é o medicamento para relacionar aqueles efeitos colaterais que podem acontecer. Você falou algo ali que me lembrou na hora, quando você falou essa questão de ganho de massa, peso e tal. Quem nunca, né? Ah, esse remédio tem corticoide? Aí, ou geralmente, quando receita para uma mulher, mas esse remédio aqui tem corticoide. A pessoa já fica com o pezinho atrás, já não sabe se quer tomar, se vai tomar. Mas é importante, na dose correta, no uso certinho, vai trazer bem para aquela pessoa, né? Exatamente. Você trouxe um exemplo clássico, né, que é o do uso de corticoides, e de fato um efeito colateral desses medicamentos, só que sempre precisa avaliar qual é a doença, por que está tomando o corticoide, e o corticoide ele tem um uso, né, o médico prescreve a dosagem e a quantidade de dias justamente para que seja feito da forma correta, até para minimizar os efeitos adversos e colaterais que existem dessa classe de medicamento. E como que eu faço para aliviar, por exemplo, essas questões ali, os efeitos colaterais? Tem como? Patrícia, assim, na verdade, os efeitos colaterais, a gente precisa ter ali uma dosagem prescrita, uma dosagem correta, por isso que a gente evita isso da automedicação. E o que geralmente fala-se para evitar esses efeitos colaterais? A pessoa tem que estar bem hidratada, então tomar água em quantidades suficientes, uma alimentação equilibrada. É claro que existem medicamentos que existem estratégias que podem amenizar. Por exemplo, medicamentos que às vezes eles são um pouco mais tóxicos e aí precisa ter ali uma alimentação. Então, utiliza-se o medicamento após a alimentação. Ou muitas vezes aquele medicamento ele tem uma certa comprometimento da função gástrica, estomacal, que geralmente é o que o pessoal relata demais. Pode-se usar um protetor gástrico, um protetor hepático. Então, aí utiliza-se dessas ferramentas para tentar amenizar. E aí, claro, evitar toda e qualquer substância que pode também ter uma interação. Por exemplo, bebida alcoólica. Por exemplo, alguns tipos de... Aqui entra alguns tipos de plantas medicinais, que é importante também, porque às vezes a gente fala-se do chá, só que muitas vezes aquele chá ele tem um composto ativo ali. Então, eu preciso saber se o medicamento que eu tomo, ele não tem uma interação com esse chá, por exemplo. Então, por isso que é bem importante a gente ter difundir essa informação, no sentido de quando eu estiver ali no meu atendimento com o médico, com o farmacêutico, que eu possa até falar o que eu uso no dia a dia, justamente para que possa saber se não tem uma interação em relação a essas substâncias. Então quando você chega no balcão da farmácia ou tá lá com o seu médico, você já fala, doutor, eu costumo tomar ali depois ou durante todo o dia, eu tomo um chazinho de erva cidreira, por exemplo. Será que isso não acarreta? Eu gosto de tomar um chimarrão com algumas ervas junto, que aqui nossa região tem muito de chimarrão, né? Aí o doutor, o farmacêutico, ele vai estar te informando, te falando se tem algum risco, se tem alguma coisa, se você suspende por um pouquinho. E remédio sempre é bom tomar com água. Com água. Às vezes a pessoa tem um suquinho ali, um refrigerante, um negócio, às vezes o gosto, o sabor não é muito bom, a pessoa já dá uma mascarada ali, mas não é bom não. Não, até porque justamente a gente pode ter essas interações, né? Até com substâncias. Então, o clássico, se for medicamento por via oral, com água, não tem erro. Em relação aos nossos órgãos, quem toma muito medicamento, qual órgão que acaba sendo sobrecarregado? Patrícia, com certeza o fígado, né, um dos mais atingidos, até porque na própria fisiologia do organismo, é o fígado que faz esse papel de metabolização de medicamentos, tanto de substâncias do nosso próprio corpo, como substâncias fora do nosso corpo, né, inclusive os medicamentos. Então, o fígado, ele precisa ser monitorado. Então, se porventura o paciente começou a tomar um medicamento e ele está sentindo um desconforto abdominal, inchaço, dores, uma característica muito comum também nos casos mais graves, assim, é a pessoa ficar amarelada, que é a icterícia, que é bem característico também de algum prejuízo hepático. Então, o paciente ele tem que monitorar isso.
e justamente passar isso para o médico, que vai avaliar a medicação, se vai avaliar a dosagem, se vai trocar o medicamento. E uma outra estratégia muito importante também nessa parte de avaliação da função hepática são os próprios exames laboratoriais, que aí, no caso, pode ser solicitado para verificar qual é a saúde, a qualidade ali daquele órgão, para que minimize todos esses efeitos. Porque, muitas vezes, o medicamento ele tem que ser tomado, só que aí a gente precisa ter alguma estratégia para tentar minimizar esses efeitos que acabam sendo ruins para o paciente. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Perfeito, viu, Lorena? Eu que agradeço. Obrigada da sua participação. Passa seu Instagram, se alguém quiser te seguir também, já vai lá. Eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina, tudo de bom.